Oi, galera, tudo bem? E aí, como vocês estão hoje? Tô aqui de cara limpa para o segundo vídeo da série Autoestima que eu prometi para vocês, que será de dicas de make para corrigir aquelas imperfeiçõezinhas que atrapalham na nossa autoestima. Vamos lá? Então, gente, para começar, vamos falar de sobrancelha. A minha sobrancelha, como eu disse pra vocês, ela tá com micro, né? Mas é uma das coisas que mais faz diferença no rosto de uma pessoa. É uma das primeiras coisas que a gente olha quando a gente está olhando pra alguém. Então é muito importante que você se identifique com o formato da sua sobrancelha. Eu fiz a micropigmentação, mas eu mantive o formato, o desenho natural da minha sobrancelha. Ela só aparenta estar um pouquinho mais cheia. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês, ó, aonde não tinha pelo, tá vendo? Então, o que aconteceu é que ela ficou um pouquinho mais grossa. Só isso. Tem gente que quando vai consertar a sobrancelha, modifica completamente o formato, né? E aí não fica muito legal. Por quê? A sobrancelha, ela exprime também sentimento, personalidade da pessoa. E se você tem um determinado tipo de personalidade, provavelmente a sua sobrancelha acompanha isso. Quando você modifica completamente o formato da sua sobrancelha, você está modificando a sua personalidade. As pessoas, e nem mesmo você, né, pode se reconhecer ao olhar no espelho. E aqui está o exemplo de como uma sobrancelha pode modificar o rosto de uma pessoa. Eu fiz uma camuflagem aqui, né? Apenas com corretivos, mas olha isso. Olha como parece que eu sou brava aqui, né? É aquele ar de maléfico. Olha só, gente, como fica estranho. E isso aqui tem sido o erro de muitas pessoas ao corrigir a sobrancelha. Deixa muito arqueada, parecendo até, né, que a pessoa... Sabe aquele símbolo do bad boy? Parecendo que a pessoa tá assim o tempo inteiro. E isso não é legal. O legal é corrigir a sobrancelha com a maior naturalidade possível, tá? Sem muito arqueamento. E outra coisa que eu vejo, outro erro também, vou tentar até fazer aqui já. É quando a pessoa deixa a sobrancelha muito arredondada. Então, ela corrige a sobrancelha assim, ó. Ó. Olha isso. Como não fica legal, né? E já pegando o gancho aqui, além da sobrancelha, que faz muita diferença na nossa autoestima, na nossa fisionomia em si, tem também a questão de manchinhas na pele, né? Eu fiz a camuflagem aqui, eu vou falar pra vocês como que eu faço geralmente uma camuflagem quando é necessário. Mas antes, galera, só pra finalizar essa questão da sobrancelha, né? Você que tem aí as falhas na sobrancelha ou precisa de uma maior definição, você pode estar utilizando um lápis. Esse lápis, ele tem que ser o mais próximo possível da cor do seu pelo, tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui da Mary Kay, ele é bem próximo, ó, da cor do meu pelo, do meu cabelo, então não vai ficar artificial. Porque eu vejo pessoas também que tem a raiz do cabelo castanho claro, loiro escuro e passa lápis preto na sobrancelha. Gente, o lápis preto, ele só vai ser utilizado por aquela pessoa que tem aquela sobrancelha extremamente preta, cabelo pretinho, sobrancelha pretinha. Esse tem que ser o lápis preto, porque aí se a gente passar o marrom vai dar o efeito contrário. Aí sim vai parecer artificial. Caso você já tenha um desenho legal de sobrancelha, é interessante você passar sombra, porque você só quer um preenchimento, você não quer definição, então você não precisa desenhar. Você pode passar a sombra só para dar um volume na sua sobrancelha e também da mesma cor que os pelos. No caso de manchinhas, essa anota aí, hein? A gente tem que utilizar corretivos coloridos, tá? E para isso, a gente utiliza a colorimetria. Por quê? Se você tiver uma mancha de pigmentação muito forte na sua pele,
um marrom muito escuro, um roxo muito escuro, um vermelho muito escuro. Essas colorações, elas dificilmente vão ser cobertas apenas com o corretivo cor da pele, o bege. Ele não vai conseguir tampar. E aí, o que acontece? Essa mancha, ela começa a se revelar e fica acinzentada por cima da base. Você, com certeza, já viu alguém que tentou esconder uma mancha e ficou dessa forma, não é mesmo? Então, para você não errar, eu vou fazer você lembrar do seu prezinho, quando você era criança. A musiquinha que os tios cantavam para você não esquecer quais são as cores primárias. Quem aí se lembra? Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Então, galera, essas são as 3 cores primárias e delas se originam todas as outras cores. E se a gente misturar essas 3 cores, nós vamos obter o marrom, o neutro, né? Que é assim que são formadas as bases, através desses 3 pigmentos. Então, se a gente misturar os 3 e tiver um marrom muito escuro, a gente pode adicionar um pouquinho de branco e deixar ele mais do tom da pele. E para camuflar essas cores, cada uma delas, a gente tem que usar as outras 2 restantes. Por exemplo, se eu tiver uma mancha de espinha, tá? Vermelha. Qual é a cor que eu tenho que utilizar para camuflar o vermelho? As outras 2. A mistura do azul com o amarelo vai resultar em verde. Então, eu pus um pouquinho de vermelho aqui para vocês verem o que acontece quando a gente mistura o verde. Ó, ixi, eu pus no ângulo ruim, né? Vamos lá. Vamos misturar, vamos misturar. Um pouquinho mais de verde. Olha só, hein? Lembra que eu falei qual seria a coloração? Marrom. Então, nesse caso, gente, adicionando um pouquinho de branco, ele chega no tom da pele. Por isso que quando a gente vai neutralizar uma mancha de espinha muito avermelhada, rosácea, a gente tem que utilizar o corretivo verde. E aí, logo em seguida, a gente passa o corretivo cor da pele para neutralizar o verde, né? Que a gente não vai ficar com uma mancha verde no rosto. Agora, vamos supor que você tem uma olheira muito profunda ou um hematoma na cor roxa. Roxo nada mais é que vermelho e azul. Então, só sobrou a cor amarela para neutralizar. Então, assim, você pode neutralizar com o amarelo, uma olheira bem roxa? Ok. Porém, existe uma questão que é a seguinte: a gente já não vai colocar o cor da pele depois, que tem uma pigmentação mais amarelada? Sim, então para não ficar muito amarelo, com aquela cara de doente, o que a gente pode utilizar? Um corretivo alaranjado, que é um amarelo com um pouquinho de vermelho, para quebrar um pouquinho do amarelo. Então, quando a gente tem uma olheira muito profunda roxa ou hematomas, o comum é utilizar corretivos laranjas como esse daqui, ó. Salmão, dependendo se a pessoa for muito clarinha, né? Mas essa é a cor certa. Já se a mancha for na coloração marrom profundo, uma olheira marrom profunda, ou melasma, que é marrom também, a gente vai estar utilizando um corretivo na cor lilás. Por quê? O lilás, ele seria a mistura do vermelho com o azul, certo? Sobrou o amarelo, que teria que ser a cor da mancha. O marrom nada mais é que um laranja com um pouquinho de preto, certo? Então, o laranja, ele não vem do amarelo? Vem do amarelo com um pouquinho de vermelho. Por esse motivo, o lilás é o mais indicado no caso de manchas de coloração marrom. Então, galera, eu quis dar esse start com vocês em questão de cores, porque pode ser a dor de alguém, né? Pode ser que alguém tenha uma manchinha que, nossa, aquilo acaba com ela, aquela manchinha no rosto. Então, tá aí uma primeira solução, a maquiagem pode resolver o seu problema. Eu já utilizei desse recurso
quando eu coloquei preenchimento labial, eu fiquei com o lábio aqui, ó, todo roxo. E eu ia dar aula no outro dia, eu ia sair e eu tive que camuflar. E eu camuflei essa coloração roxa com o corretivo laranja. Ficou perfeito, ninguém falava que eu tinha mancha, gente. Foi muito top. Agora eu vou te dar um truque de maquiagem que eu garanto que vai fazer a diferença na sua vida. Gente, sabe as pessoas que têm um rosto redondo? Redondo, parece uma traquinas. Então, essas pessoas geralmente não gostam do seu formato de rosto. O que elas podem fazer para amenizar esse formato? A gente pode utilizar do recurso de contorno, né? E a primeira coisa que a gente pode fazer no contorno é criar um traço na vertical aqui, ó, dividindo a bochecha no meio, para dar a impressão que o rosto é mais magrinho. Essa é a primeira coisa. Ó, aqui a gente cria um traço esfumado, claro, né? Não pode deixar nada marcado. Olha, vocês vão ver a diferença de um lado pro outro, gente. Criando profundidade para dar a impressão que o seu rosto tá afundado aqui, por isso ele é magrinho. Olha só, diferença de um lado pro outro. É impressionante, cara, como muda. Ó. Segundo ponto. Ah, Betel, eu tenho um pouquinho de papada. Então a gente tem que escurecer também. Dá a ilusão de que essa parte aqui, ela tá pra dentro. Da mesma forma que o rosto. Vamos escurecer toda a papada. Esfumando, gente, esfumando. E aí, no caso do rosto redondo, a gente tem que diminuir a largura, porque o formato mais aceito pelo cérebro para o rosto feminino é o oval, né? É o tido como mais harmônico, esteticamente falando. Então, para o rosto redondo, o que falta para ele ser oval? Ser um pouquinho achatado assim, certo? Então, a gente escurece toda essa lateral do rosto, ó. Toda essa lateral, para deixar ele com a impressão de que ele é mais estreito. Então, ó, cancela essa lateral do rosto. Essa dica é de ouro para quem tem rosto redondo. Nossa, o rosto parece que tá deformado. Tô com cachumba do outro lado. E olha que eu nem passei muito, hein? Aqui tá difícil de pegar a pigmentação, porque, gente, eu tô sem base, tá? Não passei nada. Normalmente ele ficaria mais escuro, já que está de pó aqui. Mas, ó, tá vendo como parece que achatou meu rosto aqui? Ele cria uma sombra, parecendo que o rosto ele é mais estreito. Essa dica é de ouro. Ah, detalhe, aqui não, né, gente? Porque se você criar aqui, você vai estar contornando o círculo de novo, né? Fazendo a mesma forma. Então, não, é só aqui, ó. Só na lateral, tá? E aí você pode até fazer uma iluminação no centro do rosto com um corretivo mais claro, um pozinho mais claro, pra destacar ainda mais essa questão de alongar o rosto. Bom, gente, eu fiz um pouquinho aqui do outro lado também, porque tava muita diferença. Ó, como já harmonizou, né? O rosto. E por último, a questão de lábios finos, né? Acho que a maioria das pessoas já conhece esse truque, mas tem gente que não conhece, então cola aí. A gente vai utilizar um lápis bem da cor da boca, ó, bem rosinha, da cor da boca. E vamos começar a contornar os lábios por fora da linha, não muito, porque aí parece que tá borrocado, não fica um efeito legal, mas um pouquinho. Então, por exemplo, ó, quero aumentar aqui.
E aqui. Olha só. Como dá a impressão que meus lábios estão bem maiores com pouca coisa que eu fiz, né? Aí o detalhe, o truque de não aparecer isso é você utilizar um batom parecido com o lápis que você colocou. Porque se for muito diferente, vai aparecer que é contorno, né, amiga? Aí não é legal. Então, vamos colocar um batom bem próximo, ó. No meu caso, eu tô com micro, ele já tá bem próximo, né? Nem aparece. Mas você pode fazer isso que eu te falei. Outra coisa, usar um gloss só no centro dos lábios. Isso também aumenta bastante. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Ó. Pra encerrar, gente, a minha última dica pra quem tem o olho caidinho, né? Com aquele olhar triste, caído, o olho. Há uma forma da gente minimizar isso, que é utilizando o lápis. Só que não é da forma que a gente tá acostumado, apenas na linha d'água, porque isso não vai alterar em nada. A gente tem que modificar a forma. Agora pensa comigo, ó. A gente tem uma forma do olho assim, caidinho. A gente quer que ele fique assim, certo? Para isso, a gente tem que fazer um traço exatamente nessa direção que eu tô mostrando pra vocês, ó, na diagonal. Como? Eu vou pegar daqui, ó, de fora. Tá vendo? De fora do olho. E levar pra dentro. Aí, aqui nessa parte, eu passo só dentro do olho. E aí, lógico que você não vai deixar essa parte inteira branca, né? Você vai pintar pra fingir que é delineado. Acho que eu pus um pouquinho mais, né, Betel? Ó. Olha só. Ó o formato que meu olho ficou, olha... em comparação com esse, né? Isso eu passei um lápis marrom. Se você fizer uma maquiagem mais forte e usar o lápis preto, gente, vocês não têm noção do efeito que isso causa, que bonito que fica. Né? Lógico que aqui depois a gente tem que fazer na parte de cima, o delineado, tudo, pra não ficar desproporcional e parecer que você passou errado o lápis, né? Mas olha como muda o formato do olho. Olha essa linha do meu olho como tá reta e essa como tá já mais assim, gatinho. Eu não tenho olho caído, eu tenho a linha reta no olhar, mas pra quem tem olho caído, isso faz muita diferença na hora da make, tá? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da dica. Esse foi o segundo vídeo de autoestima. Se preparem porque o terceiro tá ainda melhor. Até o próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus!